E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História, e podemos dizer que já passamos da metade do nosso ano letivo, não é? O segundo bimestre ficou para trás, chegamos agora a um novo ciclo, né? Uma nova fase, o terceiro bimestre letivo, com novos conteúdos, com novas discussões, com novas análises importantes na construção do nosso ensino-aprendizagem aqui sobre a disciplina de História, né? E agora nós vamos entrar no terceiro, no livro, no capítulo de número 7 aí, né? Que tem como título Povos Indígenas da América. Então, neste capítulo, nós vamos fazer uma discussão. A aula de hoje é a aula introdutória desse capítulo, que é um capítulo bastante extenso, tem muita coisa para a gente discutir sobre isso. Você se lembra que no capítulo passado nós estudamos sobre as grandes navegações europeias, sobre viagens ultramarinas, sobre a chegada dos colonizadores europeus ao que se convencionou chamar à época de Novo Mundo. Né? Então, os europeus eles estavam chegando a um território desconhecido para eles, um novo mundo, certo? E neste novo mundo, os europeus eles vão se deparar com povos que eram muito diferentes da cultura que tinham línguas, costumes, tradições, religiões totalmente diferentes da realidade europeia. E esse choque cultural que vai acontecer neste processo de dominação, como a gente vai ver nos próximos capítulos, os europeus, quando chegaram aqui, portugueses, espanhóis, né, eles vieram com uma lógica de dominação, eles dominaram o território, eles também dominaram os povos que aqui estavam. Estes povos, que são os povos indígenas, vários povos indígenas, né, que habitavam em todo o continente americano, eles vão ser chamados, a princípio, pelos europeus, genericamente de índios. Por que, que os europeus chamaram esses povos de índios? E aí é um termo para ser problematizado, né? Para ser revisado. Por que índios? Porque, como se você se lembra, Colombo, a intenção de Colombo era chegar até onde? Era chegar até as Índias, certo? Então Colombo ele queria chegar até as Índias, ao Oriente, né? No caso ali no contexto do comércio de especiarias e tudo mais. Então quando eles chegaram a princípio ali na América Central, na região do Caribe, eles pensaram, bom, esses são então índios, porque a gente está chegando nas Índias. Depois a gente sabe que não, eles se deram conta que era um novo continente e tal, mas esse nome ficou até hoje, né? Mas é um termo que pode ser revisto, né? Por isso que a gente pode chamá-los de forma mais acertada aí, de povos indígenas, tá? Mas então, gente, esse mapinha ficou meio longe para caber no slide, mas no livro de vocês vocês conseguem ver com mais nitidez esse mapinha, né? Lá, tá logo lá no início do capítulo 7. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é o continente americano, certo? Todos esses nomezinhos que estão aqui e essas legendas, essas cores aqui diferentes representam territórios e representam grupos indígenas específicos. Todos esses aqui são indígenas. Indígenas que não são iguais, tá? Então, não pensem vocês que a cultura indígena brasileira é igual à cultura indígena da América Central ou igual à cultura indígena da América do Norte. Isso não significa que não haja semelhanças entre essas culturas indígenas. Claro que há. Mas o que eu quero dizer com isso é que há em todo o território do continente americano profundas diferenças, profunda diversidade entre os grupos indígenas. Tá? Então, mesmo num território brasileiro, os indígenas daqui da região do Tocantins apresentam diferenças com os indígenas da região sul do Brasil ou com a região nordeste do Brasil. Então, há uma profunda diversidade cultural entre os grupos étnicos, entre os grupos indígenas da América como um todo, da América, do continente americano, tá? Então, neste capítulo, que é o capítulo 7, a gente vai procurar entender, claro que não dá para entender tudo, porque olha a imensidão de povos, né?
são muitos povos, não dá para entender os detalhes, né, as nuances culturais de cada um destes povos, é impossível, mas nós vamos trazer algumas características da religião, da cultura, da política, da economia, da organização cultural destes grupos indígenas antes da chegada dos europeus. Tá? Então, quando os espanhóis chegaram aqui na América Central, ou até mesmo na América do Sul, antes dos portugueses chegarem até ao Brasil, né, já existiam povos aqui. E povos com diferenças culturais muito grandes e com uma complexidade cultural muito grande. Então nós vamos estudar nesse capítulo as características culturais dos principais destes povos. Tá bom? Nós vamos estudar então primeiro aqui, né, começando nessa aula, os povos aqui da América Central, né, como os maias, como os astecas, tá? Depois a gente vai ver sobre os incas aqui na América do Sul e sobre alguns povos indígenas brasileiros, tá? Então você vê que é muita coisa nesse capítulo, é um capítulo muito extenso. E aí eu vou pedir a colaboração de vocês, né, pra gente avançar nesses conteúdos e filtrar as coisas mais importantes aí dessas sessões, né? Então vamos começar com os chamados povos pré-colombianos. A gente chama povos pré-colombianos os povos que habitavam a América que antes, né, antes da chegada de Cristóvão Colombo, tá? Então são os povos que habitavam ali a América Central, por exemplo, né, como os maias e os astecas, né? E aqui a América do Sul, os incas, tá? Então, antes da dominação espanhola, então para essa primeira parte do capítulo a gente vai estudar esses povos pré-colombianos, né? Mais especificamente, os principais deles, não quer dizer que sejam só esses, né? Mas os principais deles que nós vamos estudar, maias, incas e astecas, tá? Então vamos começar com, já falei, né, quando Cristóvão Colombo chegou à América, havia mais de 50 milhões de pessoas vivendo no continente. Nós podemos destacar os maias, os incas e os astecas. Então vamos começar com os maias, tá? Os maias, gente, eles habitavam essa região aqui onde hoje está o México, né, o Golfo do México, essa região chamada de Península de Yucatán, que também corresponde a Guatemala, Honduras e Belize, tá? Essa aqui era a região dos maias, certo? Os maias, gente, ao contrário do que a gente pode achar, os maias, eles não existiam mais quando os espanhóis chegaram na região. Aí você falou, professor, se eles não existiam mais quando os espanhóis chegaram, qual a importância de estudá-los então? Nós estudamos os maias, gente, porque os maias, eles têm uma influência sobre os outros povos que vieram depois deles muito grande, uma influência religiosa, uma influência cultural, né? Uma influência na concepção de mundo. Portanto, os maias, eles vão ser influentes na região da chamada Mesoamérica, né? Que é essa região aqui que fica no meio, né? No meio, né? Da Mesoamérica, essa região da América Central aqui, né? Então, os maias estavam mais ou menos aqui, né? Nessa região, e eles não existiam mais quando os espanhóis chegaram aqui, mas eles acabaram influenciando outros povos que vieram depois deles. Por isso que a gente vai começar a estudar aqui os maias. Então, primeiramente, as cidades maias, elas eram governadas por um estado que a gente chama de teocrático, tá? Teocrático. O que quer dizer teocrático? Teo vem de Deus e cracia de governo. Então, era um governo onde a religião maia, uma religião politeísta, né, que acreditava em vários deuses, depois a gente vê mais sobre isso. Então os sacerdotes, a religião tinha um papel determinante na estrutura maia. A zona urbana era habitada pelos nobres, todavia não chegaram a formar um império. Então os maias não foram um império. Mas os maias, então, a forma de governo deles, e aí você vai lembrar dos conteúdos que você estudou no ano passado, né? Eram estruturas que a gente chama de cidades-estado, tá? Então, as cidades-estado dos maias eram cidades autônomas, cidades independentes.
Ou seja, cada cidade tinha a sua própria lei, cada cidade tinha o seu próprio governo, né? Cada cidade tinha a sua própria estrutura. Então era assim a estrutura dos maias. Não era um império, um governo centralizado. Era um governo descentralizado, certo? Fragmentado. Portanto, cada cidade tinha a sua autonomia. As principais cidades dos maias, né? Palenque, Tikal, Mayapan, Chichen Itza, tá? Então são cidades que os vestígios arqueológicos comprovam, eram cidades muito complexas, tá, gente? Enormes núcleos urbanos, milhares de pessoas ali, centenas de milhares de pessoas morando ali, tá? Então eram cidades complexas, com construções complexas, como essas aqui, né? Essas pirâmides que eram feitas aqui, tá? Então essas pirâmides que existem até hoje, né? Vestígios delas, eram monumentos religiosos, onde eles praticavam aqui, né, os seus rituais religiosos, né, em honra aos deuses e tudo mais. Quando eu for falar sobre os astecas, eu vou falar mais desses rituais, tá bom? Então representam aí a cultura dos maias. Eles ergueram templos, pirâmides, palácios, né? Então os maias têm uma cultura muito rica. E os maias, eles elaboraram um complexo calendário que estabelecia com exatidão os 365 dias do ano. Olha só que interessante, gente. Então os maias, eles não tiveram qualquer contato com os povos da Ásia e da Europa. Então, como você vai se lembrar, né, como você viu no ano passado, os primeiros calendários, eles surgiram ali provavelmente entre os mesopotâmicos, né? E os mesopotâmicos, eles chegaram a essa noção do ano, do ciclo do ano, né, da observação dos astros, mas os maias fizeram isso sem ter contato nenhum com os outros povos. Tá? Então os maias, eles tinham um pensamento muito complexo, uma estruturação política muito complexa, assim como os outros povos pré-colombianos também, como os astecas e os incas. Tá? Então tem até um detalhe interessante do calendário maia, né? Surgiu aí uma história, uma época, né, no ano de 2012. Vocês eram novinhos, talvez não se lembram, né? Mas em 2012 surgiu uma história aí que o mundo iria acabar em 2012, com base numa previsão de um calendário maia que foi encontrado. E esse calendário trazia milhares de anos à frente, e ele terminava no ano de 2012, mais especificamente no dia 21 de dezembro. E aí surgiu toda uma questão, as pessoas, né, alguns com medo, dizendo que o mundo iria acabar em 21 de dezembro de 2012, mas isso não aconteceu, e aí tem várias especulações acerca da visão dos maias. Os maias, eles acreditavam que o planeta, que a Terra é composta por ciclos, e que ela constantemente se renova. Esses ciclos marcam o fim de uma era e o começo de outra. Então, talvez mesmo na mentalidade maia, não é que o mundo iria acabar em 2012, mas talvez ele passaria por um processo de renovação, que não se sabe ao certo o que seria, poderia ou não culminar com uma destruição pelo fogo, ou enfim, mas enfim, isso não passa de uma especulação, mas de fato o calendário maia, ele tinha essa visão, a mentalidade maia trazia essa visão do planeta, né, da Terra passando por ciclos, né? Os maias, eles usaram uma escrita baseada em símbolos e desenhos, que lembra muito os hieroglifos, né, os hieróglifos, aquela escrita egípcia, assim como as pirâmides também lembram as pirâmides egípcias. Então é um detalhe interessante, olha só quanta coisa os maias desenvolveram, né? Calendário, escrita, a própria arquitetura que lembrava a arquitetura egípcia. Isso isolados, né? Não havia contato, eu sempre gosto de lembrar disso. Não havia contato entre eles. Então, o que mostra essa complexidade de pensamento muito grande. Os maias, eles também desenvolveram a matemática, né? Destaque para a invenção das casas decimais e o próprio valor do zero, olha só que interessante. Então, aqui um sistema, né, de contagem, de delimitação de algarismos e tal, de símbolos, né, que lembravam o valor de grandeza, tá bom? Dos maias que eles desenvolveram, né? Os traços representando o número 5 e tudo mais, né? Então, bem interessante esse sistema que eles criaram. Não chegaram a formar um império unificado, o que favoreceu a invasão e o domínio de outros povos. Então, os maias, como eu falei, eles tinham uma política descentralizada, né? Eles se organizavam em torno de cidades-estado, cada cidade-estado tinha o seu próprio líder. Então, os maias, eles
acabaram sendo invadidos por outros povos. Não se sabe ao certo que povos foram esses, né? Ou como que se deu essa invasão, se ela foi de uma vez ou se ela foi aos pouquinhos. O fato é que ali pelo século IX, século X antes de Cristo, até o século VII, depois, antes de Cristo também, os maias deixaram de existir, foram dominados por outros povos, né? Eu destaco também que os maias eles tinham uma economia muito voltada para a agricultura, para o plantio de elementos como o cacau, como o feijão, como o abacate, mas principalmente o maior fator, a maior cultura desenvolvida por eles, agrícola, era o milho. Tá, gente? Então, o milho era o principal elemento cultivado por eles. E tem até uma história interessante que os maias, eles tinham o milho como tão importante, era a base da culinária deles, né? Era um milho, tudo feito de milho e tudo mais. Mas o milho tinha um papel tão importante que eles, por serem politeístas, eles acreditavam que o milho era a essência do ser humano. Então eles acreditavam que os deuses, quando foram criar os seres humanos, utilizaram como matéria-prima para o corpo humano o milho. Então eles acreditavam que talvez nós fôssemos feitos à base de milho. E aí você deve estar dando risada, né? Mas era a cultura que eles tinham, né? A questão de, devido à importância que eles davam ao milho, talvez pensar que o ser humano fosse constituído de milho, né? Metaforicamente falando, né? Mas então os maias eles vão ter uma importância muito grande porque eles influenciaram os outros povos que vieram depois deles, inclusive este próximo povo aqui, os astecas, que a gente vai estudar no nosso próximo encontro, tá bom? Então hoje a gente ficou com os maias. Na próxima aula a gente vai falar sobre os astecas, tá bom? Gente, um abraço para vocês, foi um prazer estar aqui, bons estudos para todo mundo e até mais.